Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Flávio Portugal e este é o nosso preparatório para a certificação CCNA. Bem, uma das principais dificuldades que as pessoas têm na hora de estudar para certificação CCNA e até algumas outras certificações na área de rede é fazer cálculos de subrede. Isso acontece, não sei se porque falta uma base matemática ou às vezes falta um feeling para entender quais são as técnicas por trás do cálculo. Bom, na prova do CCNA, por ser uma prova com um espaço de tempo reduzido, você não pode ter dúvidas nessa área de cálculo sobre rede. Então, o que eu entendi? Eu entendi que cálculo de subrede para nós não deve ser uma matéria específica da prova, mas sim algo que nós vamos estudar durante todo o nosso programa. Porque eu quero que chegue um momento que você faça os cálculos de forma automática, que você saiba tudo de forma decorada mesmo, que você olhe para a questão e saiba qual é a resposta apenas por olhar o enunciado. Na prova vai ter questões que você não vai poder perder tempo fazendo cálculo sobre rede, porque é uma questão que envolve uma complexidade maior. Mas ali naquela questão pode ter um erro de subrede. Por exemplo, um computador que está numa rede não consegue acessar um outro computador de uma outra rede e de repente o endereço de gateway está errado, o endereço de rota padrão está errado. E apenas não é porque foi colocado errado ou uma configuração errada, apenas porque o cálculo daquela rede foi feito de forma errônea. Fica tranquilo que tudo isso vai ficar claro para você, fica muito tranquilo. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é isso: cálculo de subrede tem que ser algo que seja automático na sua cabeça. Assim como você, sei lá, dirige um carro ou você faz contas de multiplicação e divisão na cabeça. Cálculo de subrede tem que ser assim para você. E uma dica que me deram quando eu estava estudando é para que eu fizesse pelo menos 10 questões de subrede por dia. A princípio isso pode parecer difícil para você, mas vai se tornar fácil. Você vai conseguir fazer essas 10 questões muito rápido, talvez aí em 10 minutos no máximo. Vai tirar 10 minutos do seu dia para fazer essas 10 questões. E eu lembro que existia um site que chamava Subnet Questions. E na época o meu inglês era muito cru. E eu falei assim, poxa, eu podia ter um site desse em português. E eu peguei as questões desse site, passei um e-mail para o dono do site Subnet Questions, e pedi esse cara para poder traduzir as questões do site dele. E aí, baseado nas questões do site dele, eu fiz esse outro site em português aqui. As questões que tem no site do cara são as mesmas que tem no meu, é de uma diferença aqui que tem em português. Bom, e não só isso. Então, a minha dica é que você pegue esse sitezinho aqui e treine pelo menos 10 questões por dia. Eu vou ensinar para vocês como fazer essas questões, uma por uma, porque na verdade são 7 tipos de questões diferentes, tá vendo? São esses 7 estilos aqui. Quantas subredes e hosts por subrede pode se obter utilizando a seguinte rede, a seguinte máscara, qual é o endereço de broadcast, qual é o último host válido, qual é o primeiro host válido, qual a faixa válida de hosts, qual a subrede. E esse aqui é um pouco mais elaborado, mas usa o mesmo princípio. Você fazendo essas 7 questões, basicamente qualquer pergunta do dia a dia relacionada à subrede você vai saber responder. Bom, eu desenvolvi uma técnica que é muito simples, que vai ser explicada para você amanhã, na aula de amanhã, de forma mais detalhada, que você só precisa decorar essas duas sequências numéricas aqui. Decorando essas duas sequências numéricas, você faz basicamente 90% dos cálculos de subrede que você precisa fazer. Você não vai fazer com isso aqui sumarização, que você vai precisar fazer uns cálculos utilizando um número binário, mas é coisa simples. E você não vai fazer, se eu não me engano, esse sétimo tipo aqui, ó. Não, na verdade é esse aqui, ó. Esse tipo aqui você não vai conseguir fazer utilizando aquela técnica ali, mas esse tipo aqui praticamente não aparece no dia a dia para você. Bom, só um exemplo aqui, porque está acabando nossos 5 minutos, é o seguinte: qual o último host válido, pegando essa questão como exemplo, qual o último host válido da seguinte subrede? Bom, aí ele dá um /27 aqui, um /27 eu sei que utiliza 3 IPs, 3 bits para poder chegar no /27. /24 seria a máscara 255.255.255.0, /25 255.255.255.128, /26 255.255.255.96 e o /27 vai ser esse cara aqui. Então, olha só, qual que é a lógica que eu faço aqui? /27 usou 3 bits.
eu sei, isso eu já sei de cabeça, que para eu saber a quantidade de P, o que eu faço? Eu diminuo 256 menos isso aqui. Aí vai dar 32, menos esse número mágico aqui que eu inventei. Vai dar 32. Ele me pergunta qual que é o último host válido da seguinte subrede. Então 128 mais 32 é 160. Então a próxima rede é a rede 160. O broadcast vai ser 159. Então o último host válido vai ser 192, 168, 26, 158. Bom, que monte de informação, né? Fica tranquilo que eu vou passar isso para você na próxima aula. Na próxima aula vocês vão entender como é que faz esse cálculo. É muito simples, é muito simples. Você decorou aquelas duas tabelinhas aqui, você vai conseguir fazer qualquer cálculo de subrede. Além disso, eu vou deixar esse texto aqui para vocês em PDF e vou deixar todas as questões que eu traduzi. Aqui nesse documento do Excel tem todas as questões traduzidas, divididas por tipos. Tá vendo? Divididas por tipo, com a pergunta e a resposta. Então, nosso tempo está estourado, nós chegamos já nos 6 minutos. A minha ideia é que varie de 4 a 7 minutos no máximo. Então, amanhã, na próxima aula, hoje você recebeu a videoaula introdutória e você recebeu esse material que eu estou compartilhando hoje. Amanhã nós vamos falar sobre os dispositivos básicos de rede e eu vou ensinar vocês como utilizar esses números mágicos. Te vejo amanhã na próxima aula. Um abraço.